desde o início do ano, é um jogador que não faz gols. Esse ano tira o não. Corinthians do rebaixamento. Ele tira, ele ajuda a tirar. Pra mim, porque não chegou só ele. Chegou o Hugo Souza, chegaram outros jogadores, chegou o Garro, chegaram outros jogadores. Dele, Salazar, a vinda foi dele, importante. Não, foi muito mais que importante. Para todos que acompanham o Gazeta Esportiva, o Memphis Depay iniciou já a transição física, está em reta final de recuperação de sua lesão muscular, um estiramento na coxa direita. Ele vem tratando em 2 períodos no CT Joaquim Grava, trouxe inclusive um fisioterapeuta de sua confiança, o Fermin Valeran, para auxiliá-lo nesse processo. Nós apuramos que o Corinthians não tem custeado as despesas com esse fisioterapeuta, é um investimento particular do Memphis Depay, mas apesar de todo esse esforço, o jogador está fora da partida de amanhã contra o Peñarol pela Libertadores. Inicialmente havia a possibilidade, todo mundo no Corinthians esperava que ele pudesse ficar à disposição para essa partida, mas ele está fora de cogitação para esse jogo. Também não deve enfrentar o Mirassol no domingo e na semana seguinte o Corinthians terá pela frente o Santa Fé da Colômbia na Libertadores fora de casa. Esse jogo dificilmente Memphis também estará presente, portanto, Memphis Depay deve voltar no clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. E se isso se confirmar, depois do majestoso, o Memphis jogaria somente 5 jogos pelo Corinthians antes de ele se apresentar à seleção holandesa, caso, é claro, ele seja convocado para a Copa do Mundo, porque a Holanda disputa um amistoso no dia 3 de junho contra a Argélia, na Holanda, antes de viajar para os Estados Unidos. Memphis Depay teria que se apresentar no final de maio, então o tempo está correndo e há poucos jogos para o Memphis vestir a camisa do Corinthians, amigos. Você acha que o Corinthians deveria tentar renovar mesmo com um atleta que custa tão caro e para quem está devendo 43 milhões de reais? Bom, uma das coisas, Mi, é que nós precisamos entender e não fazer uma apologia que ele está pagando o fisioterapeuta dele. Todo jogador hoje tem um staff particular. Tem staff, tem o fisioterapeuta, tem analista de sistema, tem o cara que vê se ele pode comer arroz, feijão, macarrãozinho. Aliás, recentemente, só fazendo um parênteses, o André Ramalho sofreu uma lesão no Corinthians com um trabalho que ele fez fora do Corinthians. É isso que eu tenho falado, isso daí também. A equipe tem que ter muito isso gerou cuidado. Um problema interno, houve uma conversa, então assim, não tem nada de mais isso, exatamente como o Paulo falou aqui, é muito normal. Então é normal isso. É lógico que é um jogador que nós, desde o início, estávamos falando em 4, 5 semanas para voltar. Ele vai estar voltando um pouco a mais. 4 a 6. De 4 a 6. Então, se essas 6 semanas está dentro daquilo que foi falado no início. E é lógico que é o momento agora dele estar treinando, Você com bola. Com ele? Eu renovaria não pelos esses valores. Não por esses valores. Até porque... se ele for mal na Copa do Mundo, ele não vai conseguir esse salário lá fora, não. Nem antes da Copa do Mundo. O Memphis não recebeu proposta de nenhum clube do planeta nas condições em que o Corinthians aceitou. Mas de repente, Salazar, uma Copa do Mundo, aí ele começa a fazer gols, começa a aparecer. Pode se valorizar. A mídia, você sabe como é que funciona. Sim. A mídia, ela traz dinheiro. Então, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Mas se for renovar com o Corinthians, seria antes da Copa do Mundo. O Corinthians entende que precisa renovar antes da Copa do Mundo, se for para renovar. Mas o Corinthians entende que acontecer antes. Por quê? Porque senão vai correr o risco do que o Paulo Sérgio está falando aqui. O contrato dele vai terminar e ele estará no Mundial. Porventura ele faz uma grande Copa do Mundo, desperta o interesse de outros clubes, ele simplesmente acerta contra o clube e vai embora. Simples assim. Então o Corinthians entende que para se proteger precisaria renovar. Mas é como a gente já viu, inclusive, essa informação que nós estamos trazendo faz um tempo, mas agora foi confirmada pela diretoria do Corinthians. O Corinthians busca uma empresa. E não é para custear uma parte. É para pagar 100% do custo do Memphis aqui para essa renovação. Que agora essa empresa não existe. Ô Salazar, isso nunca aconteceu, nem com o Ronaldo? Como é que era na época? Não, com o Ronaldo era o Corinthians que pagava, mas o Corinthians de fato recebeu um aporte. Eram outros números também. Eram outros números. E o Corinthians recebeu um aporte dos patrocinadores que anunciavam no uniforme do clube, no uniforme do time inteiro. E o Ronaldo servia como garoto propaganda de boa parte dos comerciais daquelas empresas, e o Ronaldo daquela maneira ele conseguia amenizar o custo do Corinthians, porque saía dinheiro dos cofres do Corinthians. Até porque a mídia... É diferente do que o Corinthians está buscando agora. O que o Ronaldo trouxe de mídia na época foi muita coisa. Agora,
O Corinthians, ele precisa testar também o Memphis no sentido, você quer ficar? Vamos fazer o contrato agora. Você quer ir embora? O Memphis aceita reduzir os valores. Então, ele aceitando a redução é importante. Mas, então, aí tem isso. A questão é reduzir quanto? Exatamente. Inclusive, a informação Reduz que eu o salário, tentando... sai do hotel. Não dá pra ele alugar uma casa, ele Não, mesmo alugar uma casa. O problema não é nem esse, mas assim... Vai pra Anália Franco ali, o bairro da Anália Franco. O Corinthians não é nenhuma moca, mas pode ir pra Anália Franco. O Corinthians admite que o Memphis já reconheceu, ele está consciente de que para ficar eu tenho que reduzir os meus ganhos. Agora, o quanto? Aí que está a questão. Metade, reduzir né? quanto? Metade. É essa informação que a própria diretoria do Corinthians não revela. Mas, porque não adianta, dependendo de quanto ele não vai. Metade do salário, né? Metade ele não vai querer. Você Eu queria ficar com metade do seu salário? Ninguém ficaria. Eu tenho duas dúvidas. Salazar, aquela questão de premiações também entraria no bolo Passa muito por aí, porque entre salário e direito de imagem, o Memphis não ganha nada fora da curva. Para o jogador, por ser um jogador europeu... 6 milhões por mês? Não são 6 milhões. 6 milhões por mês. Não são 6 milhões. O Memphis, ele tem um salário... 4 milhões. O Memphis, ele não recebe todo mês a mesma coisa. Essa é a questão. O Memphis, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Luvas. As luvas que o Corinthians tem que pagar ao Memphis Depay, elas foram parceladas, são 4 parcelas, mas que não são pagas em meses subsequentes. Então ele só recebe a luva no momento que ela está programada para cair. Ela não vem diluída no contrato interno, não é aquela coisa assim, quanto você quer receber de luvas? X, parcela aí, divide isso em 12, eu vou te pagar durante o ano. Não é assim, funciona no caso dele. Assim como bonificações, ele também tem um período para receber essas bonificações, não é diluído no contrato. Então o salário dele acaba oscilando, o pessoal acaba fazendo uma conta, um pouco de padaria, que você junta tudo, divide por 12 e fala, dá mais ou menos 6 milhões por mês. Mas não é exatamente isso. Tem mês, por exemplo, que o Corinthians gasta 2 milhões por mês. Só que tem mês que vai cair 8 milhões para pagar. O negócio é o seguinte, problema. hoje nós estamos vivendo esse momento com o Memphis porque não trouxe resultados. Desde o início do ano, é um jogador que não faz gols. Esse ano não esse ano devia ganhar menos, então. Os anos anteriores, foi um cara importantíssimo para essa equipe do Corinthians. Muitas vezes nós temos memória curta, sim. Temos memória curta. Ele chega, ele tira o Corinthians do rebaixamento. Ele ajuda a tirar. Pra mim, porque não chegou só ele. Chegou o Hugo Souza, chegaram outros jogadores, chegou o Garro, chegaram outros jogadores. Mas a vinda dele, Salazar, a vinda foi dele... importante. Foi muito mais que importante. Não, o que ele fez é lindo, é tudo Até lindo. porque ele tira a pressão que estava sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele não conseguia jogar. Quando o Memphis chega, ele tira, o Memphis tira a pressão do Yuri Alberto. Então as atenções ficam todas no Memphis. E aí, o que acontece? O Yuri Alberto começa a jogar. É um outro jogador. Então tem tudo isso. O ponto para mim é que se ele jogasse 2025 e agora 26, o que ele jogou em 2024, ninguém está comentando. É isso aí, é isso que eu estou falando. O problema é que mesmo em 2025, dá para contar nos dedos de uma mão quais jogos ele foi importante e realmente decidiu. São poucos os jogos e na maior parte desses jogos ele também apareceu com um gol. Não foi nem a partida que chamou a atenção. Teve jogo que ele marcou o gol e não fez mais nada. Então, assim, o 2025 dele já foi um ano fraco. Agora, 2026 está sendo só mais eu tenho uma dúvida. Vergonhoso. Esses 43 milhões também entrariam para esse novo patrocinador pagar? Não. A dívida que o Corinthians tem com o Memphis é um problema que o Corinthians vai ter que resolver. Entendi, não o Corinthians busca uma tá. empresa para pagar os custos de uma eventual renovação de contrato. Dali até agora frente. não apareceu.